Informação importante no São Paulo: Júlio Casares renunciou ao cargo de conselheiro deliberativo e pediu seu desligamento do quadro de sócios. Tudo isso na véspera de um julgamento na Comissão de Ética do São Paulo que poderia determinar a sua expulsão. Perguntei ao Júlio Casares por que ele tomou essa decisão. O Júlio fugiu do São Paulo para não ser expulso. Abre aspas para o ex-presidente: eu estava há 20 dias requisitando documentos que estão no São Paulo e cercearam minha defesa. Aí, ou eu entraria na justiça contra o São Paulo, ou participaria de um tribunal sem poder me defender. Tomei a decisão de sair depois de cumprir a minha missão. Tenho 65 anos, fui presidente por 5, estive em 5 decisões com 3 conquistas. Nunca vi uma perseguição tão grande. Como expulsaram todo mundo, não vou participar dessa farsa. Queria saber a sua opinião sobre o que pensou o Júlio e essa decisão de deixar o clube às vésperas do julgamento. No São Paulo, há quem garanta que há um artigo que permite ao São Paulo seguir com o julgamento, mesmo em casos de saída, como a do Júlio Casares. Esse artigo teria sido criado para evitar que alguém, temendo ser punido, peça para ir embora. E a tendência é que o Júlio Casares acabe por ser expulso, mesmo tendo pedido para deixar o quadro social. Nessa sexta-feira, importante lembrar que o São Paulo pretende anunciar a renovação do contrato de Jonathan Calleri. Há enorme expectativa, porque as partes se aproximaram, a pedida do Calleri baixou, a oferta do São Paulo subiu e tudo se encaminha para a extensão do contrato. E o Cruzeiro ganhando outra disputa do Flamengo por reforço. O primeiro deles, você sabe, o Zé Lucas, volante que pertencia ao Sport e preferiu jogar na Raposa. O Sport também entendeu que a proposta do Cruzeiro era melhor. Pois bem, Yasser Asprilla, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Girona, preferiu o primeiro. E aí o São Paulo tem o Nicolas, lateral esquerdo, que também tinha despertado o interesse do futebol italiano. O Nicolas despertou interesse recentemente do futebol da Suíça, onde ele seria jogador suíço mesmo, para jogar pela seleção da Suíça. Então, tá caminhando pro Nicolas ser um jogador nível Europa. Essa Europa não é França, Espanha, é uma Europinha, a Suícinha lá, é verdade. É um polo muito menor de futebol, que pouco importa um jogador da Suíça. Agora, o Nicolas, ele estando na seleção da Suíça, ele vai ter os olhos, o olhar clínico de times grandes da Europa para poder levar o cara. Mas no São Paulo ele tem que começar. No São Paulo ele tem que jogar. E legal, né? O Wendel, ele não é de ferro. Ele não é o cara para jogar todos os jogos agora do segundo turno do Brasileiro, jogar também a Sul-Americana, ele não é. Então, quem for o lateral reserva do Wendel agora vai ter chance para jogar. Na direita, o São Paulo tem o Lucas Ramon, que é um tanque, é uma máquina. Só que o Lucas Ramon já chegou o Aurélio Buta. Então, o Aurélio Buta ele vem para compor esse elenco que é necessário. Então, se lá o tanque do Lucas Ramon precisa de reserva, imagina o Wendel, que nem é esse tanque todo, ele é um cara tentando reencontrar o futebol dele, num processo de adaptação ainda ao futebol brasileiro, teve lesões, teve adaptação e ele está indo muito bem agora, mas o Nicolas ele tem a grandiosa chance de tentar fazer história no São Paulo Futebol Clube agora. O Rafael fez uma partida ok, né, contra o Flamengo e ele volta a despertar assim uma confiancinha do torcedor depois de ter um mundaréu de coisas ruins acontecendo, uma fase muito ruim que Dorival Júnior ele tem agora a responsabilidade de mudar o caminho desse São Paulo aí. E ó, o São Paulo Futebol Clube precisando desse meia, vendo a situação que entrou aí o Luciano como meia do São Paulo, eu me deparo com isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra você com o que eu me deparo. Isso aqui é Nicolas de la Cruz, tá vendo? Já com a camisa do Peñarol. Peñarol é um time que não bate em ninguém, é um time leve, um time honesto, um time sutil, um time suave ali do Uruguai, né? Talvez o Peñarol seja o time mais cavalo do mundo. E o De La Cruz, ele é um cara que ele teve uma trajetória assim impressionante lá pelo futebol do River Plate. Ele é um uruguaio que faz dupla de meia com o Arrascaeta lá no time da seleção da Europa, do Uruguai. Se o De La Cruz é do Uruguai e o Arrascaeta também, quem que nós lembramos com mais lances, quem que teve mais postura de titular lá no Uruguai? Não é o Arrascaeta, é o De La Cruz. O De La Cruz, ele era muito mais líder, muito mais moral, muito mais conceito ali no time da seleção do Uruguai.
Quando ele tá no River Plate, o De La Cruz ele detona de jogar. Ele joga muito futebol, mas muito mesmo. E dá pra ver que na bola ele tem muito a entregar, né? Ele é um cara de muita qualidade técnica. O Arrascaeta, eu honestamente, eu acho ele craque. Craque mesmo. O Arrascaeta, ele é craque. O Arrascaeta aqui no Brasil, ele não deveria nem ter jogado bola aqui como tanto tempo aqui no Flamengo e tal. Acho que o Rascaeta tinha que ter sido um jogador de Europa. Mas ele foi ficando aqui, ele foi se escondendo aqui e ele destoou. Ele jogou mais que todo mundo. Quando o Flamengo leva o De La Cruz, o Flamengo não consegue utilizar o De La Cruz como ele queria, por causa de lesões. Só que aí dá uma olhada na seguinte situação. Eu vou ler a matéria aqui também antes. O De La Cruz, ele tem hoje, sabe qual a idade? Se você te falar De La Cruz, você já pensa em 36 anos, né? 35, 36, não é o raciocínio que vem imediato na cabeça. De La Cruz tem 29 anos e ele fez 29 agora, no mês passado, em junho. Em junho, esse cabra fez 29, ele tinha 28 anos. Então ele é um cara, assim, de uma qualidade absurda e tem muitos anos pra jogar ainda. Ele tem, assim, ó, o Peñarol quer Nico De La Cruz. Inicialmente, a ideia do time uruguaio é empréstimo de 1 ano. A diretoria do time uruguaio recebeu o ok do staff do De La Cruz para negociar com o Flamengo. Então o staff do De La Cruz, o empresário do De La Cruz chegou e falou, ok, De La Cruz pode até ir para o Peñarol, tem que trocar uma ideia com o Flamengo lá. O que eu tenho aqui é que o Flamengo não quer mais Nico De La Cruz, ou Nicolas De La Cruz. Ele não quer mais o Nicolas De La Cruz. O Flamengo ele está levando agora, neste exato momento, um jogador chamado Almada. Lembra dele? Almada, Estados Unidos, Botafogo, caro pra caramba, caro demais, isso é uma fortuna. O Flamengo está levando Almada pra jogar. E a posição exata que o Almada vai pegar no time do Flamengo é a posição do Nico De La Cruz. O Flamengo, recentemente, na figura do BAP, do presidente do Flamengo, ele falou que não era assim não, que tem dinheiro pra jogar pela janela, que tá dinheiro sobrando, que não é. Que agora a realidade nua e crua é que o Flamengo tem que fazer algumas economias, contratar com alguma responsabilidade. Não dá pra enxergar isso ainda, né? Um time que contratou Almada não está também jogando dinheiro, não está economizando dinheiro, mas jogar pela janela também não. Então qual que é o plano do Flamengo para continuar contratando caras como Almada? É pegar cara como Cebolinha e não renovar, é pegar cara como De La Cruz e mandar embora, é você mandar embora De La Cruz para trazer o Almada. Este é o plano do Flamengo. Agora, meus amigos, vamos lá. O De La Cruz, ele fez 10 jogos aí pelo Flamengo de 19 possíveis, então ele está, isso no Brasileirão, então ele tá jogando, né? Copa da Libertadores de 6 ele fez 4, né? Então assim, de Copa do Mundo ali, ele fez 3 jogos de 3, ele jogou, ele tem aqui um jogo na Copa do Brasil de 2, então ele tá jogando. A verdade é que o De La Cruz esteve machucado no Carioca. Agora ele está disponível para o técnico lá do Flamengo e ele não está jogando como titular. E o Flamengo querendo se desfazer do cara, entra o Peñarol na jogada. Você sabe como está o poder de compra do Peñarol hoje em relação ao de São Paulo? O São Paulo tá mandando um monte de cara embora para poder economizar dinheiro. E o São Paulo conclusivo, ele quer um meia. Você deve ter reparado recentemente que o São Paulo, ele deu uma estudada aí no jogador chamado Alan Guimarães, que é o Alan do Portimonense lá. Acabou que não deu. Surgiu recentemente aí o Quinteiro no mercado, onde o São Paulo voltou os olhos, não fez proposta, mas voltou os olhos. E o São Paulo tá querendo mesmo Cebolinha do Flamengo. São Paulo quer o Cebolinha até agora. Pode pintar um Luiz Araújo numa oportunidade, tudo isso pode acontecer. Agora, De La Cruz deixa de ser uma oportunidade e passa a ser meio que uma obrigação. É verdade que o salário do cara é alto, mas assim, pra que existe patrocinador ajudando a pagar salário? O De La Cruz no futebol brasileiro ele já conhece. Chegando no time igual do São Paulo hoje pra formar um meio campo com o Newton, Danielzinho, Marcos Antônio e De La Cruz, para. Porque o Marcos Antônio também marca, De La Cruz também marca, Marcos Antônio cria, De La Cruz também cria. Um é excelente de bola, o outro é craque. Então se você tem o Newton para destruir jogada e o Danielzinho para fazer a segunda volância, você tem De La Cruz e Marcos Antônio para criar o meio-campo de extrema qualidade. Aqui não é brincadeira, aqui é extrema qualidade. É muita qualidade. E no ataque você põe o Arthur e mais um. Aí é Luciano, é Caleri, é qualquer um para brigar essa posição.
porque o resto é tudo jogador de bola. Fica um time formidável, um time extraordinário, um time altamente competitivo. Basta o São Paulo agora ir pra cima e ser criativo. Já que o Peñarol quer, e é possível, já que teve o ok do staff do La Cruz e teve o ok, segundo a matéria, então o São Paulo tem a obrigação de descobrir um pouquinho mais sobre esse ok aí do empresário do La Cruz. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.